Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Um bom dia a todos vocês, queridos ouvintes. É com muita alegria que damos início a mais uma programação com a comunidade Alfa e Ômega. A comunidade Alfa e Ômega que vai entrando na sua casa, que vai deixando os rastros de Deus na vida de todos os ouvintes. É com muita alegria que eu quero acolher a você que está aí sintonizando nesse momento para estar conosco, vivendo esse momento de encontro com Deus, encontro com aquele que é o amado de nossas almas. Por isso, permaneça na sintonia conosco. Evangelho do Dia. E retornamos com a nossa programação aqui nesta hora, nesse momento de graça que o Senhor reservou para cada um de nós, que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso eu convido a você a permanecer aí na sintonia conosco, porque agora é o momento ápice da nossa programação, que é a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus e trazê-la ao coração. Mas para isso é necessário que nós peçamos as luzes do Espírito Santo, para que nós possamos assim melhor compreender o que o Senhor tem a nos dizer através do Evangelho que será proclamado. Por isso, peçamos juntos o Espírito Santo. Você que está aí na sua casa, você possa ir rezando e pedindo: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. Vem Espírito Santo com a tua unção, com o teu poder, com a tua força. Vem Espírito Santo de Deus nos preparando para que sejamos abertos àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Nós não queremos perder nada, por isso prepara-nos, ó Divino Espírito Santo, para vivermos com plenitude aquilo que nós iremos meditar, aquilo que nós iremos ouvir. Por isso, Espírito Santo de Deus, aqui estamos necessitados de vós, necessitados da sua unção. Por isso eu convido você agora, meu irmão, minha irmã, a traçar sobre a sua fronte, sobre os teus lábios, sobre o teu coração, o sinal santo da cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante deste belíssimo evangelho onde Jesus está em um lugar retirado junto com seus discípulos e Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou?
Ou seja, o que eu sou para você? E eu pergunto para você que está nos acompanhando, quem é Jesus para você? Eles então começam a dizer as respostas de acordo com aquilo que eles ouviam o povo falar, a multidão falar. Então eles começam a dizer para Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros ainda acreditam que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. Então eles trazem para Jesus aquilo que a multidão diz. Nós muitas vezes participamos de retiros ou de encontros, onde se nós perguntássemos para aquelas pessoas quem é Jesus para ele, cada um ia dizer uma resposta, ia dizer aquilo que eles pensam que Jesus é. E talvez a resposta que vão dar não é uma resposta profunda, porque muitas vezes na multidão existe aqueles que estão ali por causa de Jesus, outros estão por causa das curas, outros estão por outros motivos. Por isso a resposta vem de acordo com aquilo que eles pensam de Jesus. Jesus então, não contente com a resposta que eles trouxeram, Jesus pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sintonia conosco, quem é Jesus para você? Pedro, no impulso da ação do Espírito Santo em sua vida, ele responde: o Cristo de Deus. E Jesus diz para Pedro e para os demais discípulos que eles não devem contar isso a ninguém. Jesus então ele confirma que ele é o Cristo. Porque se ele não fosse o Cristo, ele ia dizer a Pedro: não, Pedro, não é isso. Mas Jesus já pede segredo. Os verdadeiros amigos sabem guardar segredos. E Jesus quis que os discípulos guardassem este segredo em seu coração. Jesus então, ele diz para os seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A confidência de Jesus com os seus discípulos. Jesus fala abertamente a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. E os discípulos parece que eles não conseguiam absorver essas palavras de Jesus, porque são palavras difíceis de ouvir. Se alguém chegasse para você hoje e falasse para você: olha, eu fui ao médico e fiz alguns exames e os médicos disseram para mim que eu tenho poucos dias de vida, você ia acolher isso de que forma? Como que você acolheria esta situação que a pessoa te trouxe? Com certeza você ia se desesperar, ou talvez você iria dizer: mas será que é isso mesmo? Você não ia querer acreditar nisso, mas era a verdade. Os discípulos não deram muita bola aqui diante do que Jesus falou, porque era algo muito difícil para eles ouvirem. Mas Jesus estava confidenciando a eles um segredo que iria acontecer, que só depois da morte de Jesus, só depois que Jesus ressuscitou, que os discípulos começaram a compreender o que Jesus já havia dito para eles. A gente vê os discípulos de Emaús que sobem para Emaús. Jesus aparece para eles e começa a falar com eles.
perguntando a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém, e eles contam e Jesus vai partilhando da palavra com eles. Aí chega um determinado momento que eles entram na casa e convida a Jesus para ficar com eles. Jesus entra e ali, fazendo a refeição com eles, eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E então eles dizem: o nosso coração não ardia quando ele falava das Escrituras. Ali eles começaram a compreender que verdadeiramente Jesus, ele havia confidenciado para eles tudo aquilo que ele iria passar, tudo aquilo que ele iria ter que sofrer e que iria ressuscitar dos mortos. Então ali naquele momento os discípulos compreenderam o que Jesus diz aqui abaixo. Às vezes as pessoas nos falam alguma coisa, a gente não compreende, não dá muita bola, mas depois quando vê acontecendo, você, nossa, mas ele tinha dito isso para mim. Ele havia me confidenciado isso. E é tão bonito, meus irmãos, que nós, na medida que nós vamos dando resposta de quem é Jesus para nós, nós vamos nos comprometendo com Ele. Você vai se comprometendo com Jesus, de modo que chega uma hora que não dá mais para permanecermos na superficialidade, que a gente precisa mergulhar mais neste mistério de amor, neste mistério de redenção que o Senhor nos trouxe, e tornarmos-nos verdadeiros cristãos, homens e mulheres apaixonados pelo Cristo. Quanto mais nós mergulhamos nos mistérios dele, mais nós nos comprometemos com ele. Por isso hoje, neste evangelho, que você possa pedir ao Senhor esta graça, a graça de conhecê-lo como ele é, a graça de responder quem é Jesus para ti, quem é Jesus para mim. Eu preciso dar respostas. E não pode ser qualquer resposta, tem que ser a resposta que provém da verdade. Como Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, disse, nós também devemos responder impulsionados, levados pela ação do Espírito Santo, que guia a cada um de nós, que ilumina as nossas mentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça com teu coração cheio de gratidão a nosso Senhor, porque a cada dia Ele confidencia a você os seus segredos. Ele fala contigo também, como falou com os discípulos, Ele também falou e fala com você todos os dias. Nós nos abrimos então à ação do Espírito Santo, à ação de Deus em nós. Terço, Alfa e Ômega. E nós queremos então assim nesse momento, meu irmão, minha irmã, nos colocar em oração, rezar, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que impulsionados por eles possamos dar resposta da nossa fé, para que nós possamos ter claro de quem é Jesus para nós, o porquê que somos católicos. Enfim, nós queremos rezar pedindo ao Senhor a sabedoria que vem do alto sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós queremos rezar também por todos os enfermos que pedem as nossas orações, por você que está aí na sintonia conosco. Não sei qual é a realidade da sua vida, mas você conhece, você pode apresentar a Jesus nesse momento, toda a sua situação. Mas uma coisa é certa, Jesus quer ser íntimo do teu coração. Jesus quer ser íntimo seu. Por isso, nesse momento, peça a Jesus esta graça. A graça de corresponder à amizade com Deus. A amizade com aquele que é o Senhor da sua vida. Rezemos juntos professando a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Baluartes da nossa vocação, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. E como recado de Deus, nós queremos voltar o nosso olhar para a Virgem Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, para aquela que, desde o início, sabia a respeito do seu filho, porque o anjo já havia lhe dito: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Então Nossa Senhora que recebeu o anúncio do anjo, e o anjo disse para ela que ela seria a Mãe de Deus, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, queremos nós confidenciar também os nossos segredos à Santíssima Virgem Maria, pedindo a ela, clamando a ela, pela sua intercessão, pela sua intervenção nas nossas vidas. Nós que trazemos tantas coisas dentro de nós, dentro do nosso coração, entreguemos à Santíssima Virgem Maria para que ela possa interceder por nós junto ao seu Filho. Ela é mãe, ela é a nossa mãe, e ela está sempre pronta a cuidar de nós, está sempre pronta a interceder por nós. Por isso, ó Virgem Santíssima, eu quero confiar todos os pedidos dos nossos ouvintes que agora, nesse exato momento, está te pedindo, está clamando, está tão necessitados de receber esta graça. Que cada um dos nossos ouvintes possa ter no coração essa certeza de que quando se pede à mãe, o filho atende. E nós vamos ficando por aqui com a nossa programação. Deus abençoe ricamente a sua vida, seu coração. Deus possa cada vez mais ser confidente de tua alma. E você possa ser sempre aberto ao Senhor, aquele que quer compartilhar com você das suas dores, da realidade que o mundo se encontra, para que você seja um homem, uma mulher de intercessão, que intercede, que roga a Deus pela humanidade. Que você possa, meu irmão e minha irmã, ser cada vez mais íntimo do coração de nosso Senhor,
Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui com a nossa programação. Até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.